Aqui é a estrutura da diretoria do Banco Central. É uma diretoria colegiada, as decisões são tomadas em conjunto, né? Existe a presidência e 8 diretorias, né? Diretoria de administração, assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos, que trata dessa... até é enganoso, porque essa diretoria de assuntos internacionais não trata de política cambial. Essa diretoria de assuntos internacionais está mais ligada à representação em organismos internacionais, a parte de regulação do mercado de câmbio, mas quem faz a política cambial é a diretoria de política monetária, que ela, vamos dizer, como a política cambial tem uma interface com a política monetária, ou seja, quando o Banco Central está comprando e vendendo em moeda estrangeira, isso tem impacto monetário. O Departamento de Reservas Internacionais, que chama DEPIN, ele está subordinado à Diretoria de Política Monetária, como também o Departamento de Operações de Mercado Aberto, como a gente vai ver, né? Que é o executor, vamos dizer, da política monetária, das operações de mercado aberto que são fundamentais na política monetária. A diretoria de fiscalização, que é essa responsável pela supervisão, o departamento de supervisão bancária direta está aqui, a sede é aqui em São Paulo, é o único departamento em que a sede é São Paulo. Os outros departamentos, as sedes são em Brasília, com exceção também do Rio, onde fica o DEMAB, que é esse departamento que eu citei, de operações de mercado aberto, e o departamento do meio circulante, que tem aquela função de colocação de dinheiro em circulação. A Casa da Moeda, o departamento de meio circulante recebe a moeda da Casa da Moeda, que também fica lá no Rio, redistribui para todos os bancos centrais pelo Brasil, e hoje há um contrato de terceirizar o serviço de colocação de dinheiro, ou seja, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras podem fazer esse serviço. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês conhecem a sede do Banco Central, do Banco Central aqui em São Paulo, que fica ali na Paulista, esquina com a ministra Rocha Azevedo. Lá a gente tem um cofre imenso que recebe o dinheiro emitido não, ainda não foi emitido, né? Recebe o dinheiro que vem da Casa da Moeda, via meio circulante, né? Fica lá no cofre e quando há necessidade de moeda, né, de cédulas e moedas metálicas, o dinheiro aqui que está nesse cofre vai para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil redistribui aqui na rede bancária. Então é assim que é realizada a gerência do meio circulante. Um outro departamento é a organização do sistema financeiro e controle de operações do crédito rural. Esse é um departamento que tem, vamos dizer, o papel de autorizar as instituições financeiras a funcionarem, né? A diretoria de política econômica, que meu departamento está subordinado, o departamento de economia do Banco Central, né? Essa diretoria é importante porque na reunião do Copom, o diretor de política econômica é quem faz a proposta de taxa de juros, ou seja, se vai haver aumento, queda ou manutenção. A diretoria de política monetária, como eu falei, operacionaliza a política monetária, né? Aí esses dois departamentos são importantes nessa diretoria, o departamento de mercado aberto e o departamento de reservas internacionais. Tem outro departamento também importante que chama DEBAN, que é o departamento de operações bancárias, que operacionaliza o sistema de pagamentos e o redesconto, né? E os compulsórios também. A diretoria de regulação do sistema financeiro, que trata de normas, né, em geral. E recentemente foi criada essa diretoria de relacionamento institucional e cidadania,
muito por conta daquela lei de acesso à informação, deve ter uns 2 ou 3 anos essa lei, que há uma demanda muito grande de informações do Banco Central, né? E o Banco Central procurou, vamos dizer, institucionalizar o atendimento dessas demandas por meio de uma diretoria específica, né? Então, se vocês, por exemplo, não encontram uma informação no site do Banco Central, lá no próprio site você tem uma central de atendimento, em que vocês podem dirigir a demanda a essa central de atendimento, que, se a informação estiver disponível e for pública, não envolver questões de sigilo bancário, vocês podem ter acesso a essa informação, né? Essa central de atendimento vai enviar a solicitação ao departamento específico e o departamento específico responderá a demanda dependendo dessas condicionantes aí, de ser pública, acessível, né, e estar disponível, né? Uma questão importante que eu gostaria de tratar com vocês é essa discussão sobre independência, autonomia operacional, e depois que nós discutirmos isso, essa primeira questão, falar sobre autonomia de fato e autonomia de direito. Bom, o que é que eu quero dizer aí com independência versus autonomia operacional? Simplificando, seria o seguinte: um Banco Central independente, ele tem a liberdade de estabelecer tanto as suas metas, as metas que ele vai perseguir, né, como a forma como ele vai perseguir essa meta. Num caso de regime de metas, o exemplo que a gente trataria aqui, o Banco Central teria a independência de estabelecer não só a forma como a meta vai ser alcançada, mas também a própria meta, né? Então, se a meta vai ser 4,5, se vai ser 2, seria o próprio Banco Central que definiria, né? Um exemplo de independência nesse sentido é o próprio Banco Central americano, né? Ele não segue um regime de metas explícito, mas a meta implícita que ele persegue é definida pelo próprio banco, né? Isso pode gerar problemas de controle da sociedade em relação ao Banco Central, né? Não sei se esse é um arranjo adequado para todos os países, né? Isso é uma discussão que a sociedade tem que levar adiante, né? O que eu chamo de autonomia operacional é o que a gente tem de fato no Brasil. Ou seja, o governo, né, por meio do Conselho Monetário Nacional, estabelece a meta e o Banco Central tem autonomia operacional para perseguir essa meta. Ou seja, ele tem autonomia para definir como atingir a meta. Se a meta é 4,5 e a inflação hoje está 10, o Banco Central tem autonomia para definir como chegar aos 4,5. Por meio de quê? Por meio da política monetária. Ele vai aumentar a taxa de juros por um determinado período, mantê-la num nível mais elevado até que a meta seja alcançada. Isso é autonomia operacional, tá? O banco não tem a independência de definir a meta. A meta é definida pela sociedade, representada pelo seu governante eleito, né? O presidente da República foi eleito, ele define os ministros e os ministros, junto com o presidente do Banco Central, e isso vai ser discutido inclusive com o presidente da República, né, define a meta de inflação. Essa eu acho que é uma forma, vamos dizer, mais transparente e que permite um controle maior da sociedade em relação ao Banco Central, né? Então, aquela discussão, inclusive, que apareceu
durante as eleições, que o Banco Central poderia fazer o que quisesse. Não é verdade. O Banco Central opera para alcançar a meta estabelecida pelo governo. Aí a discussão, o Banco Central, vamos dizer, aumenta a taxa de juros sem levar em conta as necessidades do governo. Bom, mas se o mandato dele é de alcançar aquela meta, aí ele tem que ter autonomia operacional para realizar essa função. Essa outra questão de autonomia de fato e autonomia de direito, eu coloquei porque o Banco Central hoje tem, de certa forma, autonomia de fato. Ou seja, os governos, a partir do Plano Real, deram autonomia de fato ao banco para perseguir determinados objetivos. Depois do início do regime de meta de inflação, atingir a meta de inflação. Mas essa autonomia não é de direito. Por quê? Porque não existe ainda uma lei que dê essa autonomia ao Banco Central. Na Constituição, o artigo 192 prevê a edição de uma lei que normatize o funcionamento, a estrutura do Banco Central, inclusive definindo essa questão da autonomia, mandatos dos dirigentes do Banco Central. Essa lei até hoje não existe. Na verdade, a gente ainda segue a lei boa parte da lei 4595, onde ela não conflitou com a Constituição ou com leis mais recentes, né? E não existe ainda essa autonomia de direito, que também é uma questão que a sociedade brasileira precisa discutir de uma forma consciente, clara, né? O que é que ela quer do Banco Central. A sociedade brasileira quer dar autonomia de direito, quer que os dirigentes, como na maioria dos bancos centrais pelo mundo, tenham um mandato fixo de 2, 3, 2 não, em geral mandatos mais longos, né? 4, 5 anos, 6 anos, em geral não coincidentes com as eleições, né? Essa é uma questão que tem que ser discutida no Congresso Nacional, né, pelos representantes da sociedade e definida. Eu acho que é um ponto que está pendente há muito tempo no Brasil, né? E é bom vocês terem consciência e poderem se posicionar a respeito disso, né?